Fala, jovens! Tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Franklin, vocês estão no Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em terra tricolor. E é isso, meus amigos, estamos aqui para falar sobre mais uma vitória do Santa Cruz, a quarta vitória seguida, sexta vitória em 7 rodadas na Série D, um trabalho que está cada vez melhor, um trabalho que está cada vez evoluindo mais e hoje com a característica completamente diferente de jogo, com desfalques, o Santa Cruz deu mais uma grande demonstração de força e venceu o Ferroviário por 3-1 no Arruda. Eu vou ter muita dificuldade para condensar tantas informações porque eu vejo que tem muita coisa para falar desse jogo. Mas se tem uma coisa que a gente pode bater na tecla é que o Santa Cruz é um time muito bem treinado. O Santa Cruz é um time que se adapta à situação de jogo. O Santa Cruz é um time que cria variações para poder atacar e para poder defender. Então aqui, ó, deixa o registro. Palmas para Marcelo Cabo, que tem feito um excelente trabalho à frente do Santa Cruz. Tá perfeito? Não. A gente não vai ser um time que vai atropelar todos os adversários. Mas assim, com o material que ele tem e com o tempo que ele tem para trabalhar, o time tá produzindo muito mais do que eu acho que seria esperado. E ainda tem reforços para chegar, posições que vão ser aí complementadas principalmente no banco. A gente tem algumas posições que tem aí a peça de reposição que a gente sabe que precisa, mas o Santa Cruz está muito bem no campeonato e reforçando, Marcelo Cabo está fazendo a lição de casa. E vamos lá falar dessa excelente vitória. E quem viu o pré-jogo aqui no Arquibancada, tá? Pelo menos ali no início do jogo, tava ligado no que estava acontecendo no campo. Lógico que ninguém tem bola de cristal, a gente só projeta. Mas tudo que a gente falou ali no pré-jogo foi basicamente o que aconteceu ali no início. E aí depois o jogo foi se desenrolando a partir dos acontecimentos. A escalação foi o que a gente previa. Felipe Alves, Israel, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues. A dupla de volantes Balotelli e Jonatas Paulista. Na frente, Thiaguinho, Giovani, Galhardo e William Júnior como 10. E como eu tenho falado lá no pré-jogo, o Ferroviário vinha armado para explorar as possíveis deficiências que o Santa Cruz ia ter com a falta do volante de saída, com a falta dessa peça de criação ali no meio, que no caso tinha sido o Gabriel Galhardo, que estava suspenso, Pedro Favela também estava suspenso, então a peça de reposição de Galhardo também estava suspensa, e o Santa Cruz estava jogando hoje, entre aspas, com 2 primeiros volantes, porque o nosso queridíssimo Wagner Balotelli, vou dar um spoiler aqui, o homem faz tudo. Assim, é um monstro, mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, diga-se de passagem, um grande adversário o Ferroviário foi hoje. Assim, eu acho que a gente muitas vezes é muito egocêntrico na análise. Eu, por exemplo, falo pouco dos times adversários, eu foco muito mais no Santa, mas o Ferroviário hoje foi um grande adversário, muito bem postado taticamente, dificultou muito o jogo do Santa Cruz e eu acho que engrandeceu muito a vitória que a gente teve hoje. Mas voltando aqui ao contexto, o Ferroviário estava muito fechadinho. O Ferroviário estava preparado para sair da pressão alta do Santa e jogar no erro, né? Eles encaixotaram o meio-campo, eles deram espaço pelos lados. Eu tinha falado isso no pré-jogo, que muito provavelmente eles encaixotaram ali o meio-campo e eles mataram os volantes que não conseguiam sair jogando pelo meio, né? Existia uma dificuldade de sair jogando pelo meio, tanto que o William Júnior, que tinha sido destaque nos 2 últimos jogos, hoje ele estava encaixotado, ele mal pegou na bola. Assim, pelo menos no primeiro tempo, ele tentou, se movimentou e tudo mais, mas assim, você via que onde ele costuma jogar estava muito preenchido pelo time do Ferroviário e ele teve dificuldade, tanto que hoje ele não foi um dos destaques do time, porque ele realmente estava muito preso à marcação ali do Ferroviário e mérito para o técnico adversário que entendeu o jeito que o Santa jogava. Porém, Marcelo Cabo, ele já veio com uma estratégia bem definida para que se esse meio tivesse fechado, se houvesse essa configuração, o Santa Cruz ia trabalhar muito na bola esticada para os pontas ou para os laterais fazendo inversão, ou seja, faz o balanço do time para um lado e inverte a bola na diagonal para o outro. Isso aconteceu diversas vezes. Israel pegou muita bola pela direita, que estava espetado. Thiaguinho também mais à frente pegou bolas. O próprio Giovani pelo lado esquerdo também recebeu bastante bola lançada. E assim, não era chutão, tá? Era lançamento. Aquilo ali foi bem treinado. O time faz o balanço para o lado e inverte a bola para pegar
a equipe do Ferroviário ali de calças curtas. E assim, eles estavam tão compactos em que o time todo, a linha de ataque e a linha defensiva, eles estavam muito próximos, então fazia com que desse espaço nas costas para a bola longa. E aí o Santa Cruz, na dificuldade de sair ali pelo meio, tocando com os volantes, Jonas Paulista começou o jogo bem, ele foi alternando muito durante o jogo, e assim, ele não estava conseguindo fazer o papel do Galhardo, né? É um jogador mais limitado. Por mais que Balotelli tenha jogado muito bem e tenha feito vários desses lançamentos aí para as pontas, principalmente pro lado direito, né? Já que Balotelli joga um pouco mais do lado esquerdo, apesar de que ele tá em todo lugar do campo, mas a posição dele na saída de jogo, na criação, é sair sempre pelo lado esquerdo. Ele fazia essa diagonal sempre ali para a direita e foi muito bem no jogo fazendo isso. Então o Santa Cruz ali nos primeiros 10 minutos tentou pressionar, marcar alto, fazer aquela marcação-pressão em cima, conseguiu algumas bolas, conseguiu alguns escanteios. O Ferroviário tentou de toda maneira esfriar o jogo ali no início, e é normal, quem tá jogando fora de casa vai esfriar o time da casa, que é para poder sair. E assim, abrir aspas aqui, que baita jogador esse El. Eu tinha falado dele no pré-jogo, que ele era tipo Galhardo, que construía jogada e finalizava. Mas assim, hoje ele foi um construtor, ele finalizou pouquíssimas bolas hoje, assim, e sempre estava pressionado, sempre tinha um jogador junto dele, mas o homem cria demais, assim, é inacreditável que um cara com essa idade tenha essa vitalidade, essa lucidez dentro de campo, e a bola parada do homem, assim, cada escanteio que ele bateu, inclusive bateu um na trave, ele fez algumas jogadas de bola parada ali de faltas laterais, assim, muito bem, assim, palmas para Ciel, um cara com a idade que tem, mais de 40 anos, com a vitalidade que tem, e me impressionou, assim. Eu sabia que Ciel era bom, assim, por mais que a gente não vive acompanhando muito diretamente o futebol do Ferroviário, mas hoje o que eu vi em campo me impressionou, assim. Um cara que parece que tá com seus 30 anos tranquilamente. Aspas feitas, voltando aí pro contexto do Santa, o time tem variações. Se forçar pelo meio, se não der espaço pelo meio, o Santa vai tentar pelas laterais, vai tentar pelas pontas, vai tentar a ultrapassagem. Então assim, eu tô muito mal acostumado com um treinador que só tem um esquema de jogo, só tem uma forma de jogar, e a gente morre agarrado naquela forma de jogar. O Marcelo Cabo é completamente diferente disso. Então o Santa Cruz esteve bem, apesar de correr alguns riscos, a gente não estava enfrentando um adversário qualquer, mas ele sempre teve o domínio do jogo, ele sempre finalizou mais, e todas as jogadas que o Santa Cruz ia, dificilmente o Santa Cruz entregava a bola ao Ferroviário. O Santa Cruz finalizava a jogada. Foi um cruzamento errado, foi um escanteio, foi um chute para fora, foi, sei lá, uma tabela lá no finalzinho que faltou o último passe. Beleza, mas o Santa Cruz não devolvia a bola, o Santa Cruz sempre finalizava as jogadas. Isso é muito interessante. Eu não peguei o scout da partida aqui não, mas se for ver, assim, o Santa Cruz deve ter no mínimo o triplo de chutes do Ferroviário, porque o time tentava ser incisivo com toda a dificuldade de um time muito bom do outro lado, que marcava bem, mas o Santa Cruz, na medida do possível, pressionava o adversário, recuperava muito a bola e tentava, né? Aí vai muito da tentativa e erro até conseguir fazer um gol, e foi o que aconteceu pro gol de Thiaguinho, e o gol que sai depois de uma bola parada, né? Então o Santa Cruz teve o cruzamento ali na área, que inclusive, fazer uma menção aqui, o William Júnior bateu os escanteios bem melhor do que ele vinha batendo. Só de não deixar Rodrigues bater, isso já é um ganho absurdo. Então saiu de uma bola parada, né? O gol, a bola sobrou ali do lado direito, Israel dominou, chutou cruzado, Thiaguinho inicialmente dá um toque de letra ali, a bola vai na direção do goleiro, o goleiro dá uma espalmada, ele tá lá para conferir o rebote, faz 1-0 e dá uma tranquilidade, né? Porque assim, por mais que o Santa Cruz estivesse melhor o jogo inteiro, tá? Eu acho que o Santa Cruz passou alguns sustos, e principalmente no segundo tempo, mas eu acho que no contexto do jogo todo, o Santa Cruz foi senhor do jogo. E esse gol deu uma tranquilidade muito boa e fez com que o Ferroviário precisasse sair. O Ferroviário tentava atacar ali, mas eles estavam satisfeitos com o 0-0. Eu acho que o empate para eles estava de ótimo resultado. Então, quando o Santa Cruz faz um gol, ele modifica a forma que o jogo está sendo jogado, né? O Ferroviário vai deixar de estar com o time todo compacto lá atrás e, por vezes,
Se o Ferroviário tivesse com o time todo compacto perdendo o jogo, Felipe Alves não tinha vergonha nenhuma de segurar a bola no pé até que alguém viesse pressionar ele, para que o Santa Cruz aí sim tivesse pelo menos uma superioridade na saída e conseguisse quebrar as linhas do Ferroviário. Depois do gol, até o final do primeiro tempo, o Santa Cruz também não passou grandes sustos e continuou sendo senhor do jogo, perdendo uma ou outra chance, mas sempre tentando, sempre martelando da forma que conseguia. O Santa Cruz foi um time que teve variações, óbvio. A gente sabe que tem jogadores que estão mais inspirados do que outros, né? Se a bola chega numa variação pelo lado direito, pode sair muito mais coisa de Thiaguinho e Israel do que do próprio Rodrigues lá do outro lado, que até o Giovani tentou servir Rodrigues algumas bolas e é Rodrigues, né? Então, obviamente, vai ser a tentativa e erro, mas o Santa Cruz continuou com a sua imposição, óbvio, dosando, né, aquele perde pressão naquela marcação alta, porque também não dá para pressionar o tempo inteiro lá em cima, que aí o time vai cansar e não vai conseguir render no segundo tempo. Passando para o segundo tempo, Santa Cruz volta com uma postura muito parecida, né? O Santa Cruz volta pressionando o adversário, o gol vai amadurecendo. Em momento nenhum, o Ferroviário também é um time que ficou entregue, eles tentaram também, tá? Como eu já disse, foi um grande adversário, mas o Santa Cruz sempre esteve melhor, sempre esteve tentando, teve algumas oportunidades ali em que faltou o último passe, algumas finalizações um pouco mais calibradas, mas de uma forma geral o Santa Cruz era superior. Era um time que brigava muito dentro de campo. E assim, todo mundo tava dando sangue lá dentro do campo. Thiago Galhardo, por mais que estava recebendo pouco a bola, não foi tão municiado, estava marcando, estava brigando, arrumou até algumas confusões ali no meio, mas assim, era um cara que se entregou completamente ao jogo. Assim, eu fiquei impressionado com a postura dele, não que ele não tenha feito isso nos outros jogos, mas hoje foi um jogo que não estava acontecendo para ele, a bola não estava chegando, e ele podia ficar, ele podia ter uma postura diferente, mas assim, correu atrás e disputando com os zagueiros, marcando volante, fazendo cobertura às vezes quando uma jogada não vinha para ele. Então assim, a postura de Galhardo hoje foi excelente. Então quando eu digo assim que a postura de Galhardo foi excelente, então dos outros a gente já subentende que sim, porque o capitão do time é quem puxa a fila dos outros companheiros. Com as oscilações, o tempo passando, o Santa Cruz foi fazendo algumas substituições. Jonatas Paulista, que esteve bem no primeiro tempo, deu uma oscilada, voltou. No segundo tempo parece que ele não voltou, né? Ele errou muito passe, não conseguia colocar a bola no chão, pareceu um pouco nervoso, né? Ele ficou nervoso em alguns momentos. Algumas bolas que pediam que a bola fosse colocada no chão, ele não estava conseguindo. Marcelo Cabo identificou isso, e também Rodrigues, que teve algumas 2 ou 3 chances de fazer cruzamento para que o Santa fizesse o 2-0 no placar e não conseguiu. Então Marcelo Cabo foi cirúrgico, tirou Jonatas Paulista e colocou Lucas Bessa, e tirou Rodrigues e colocou Vinícius Silva. Lucas Bessa é um capítulo à parte no jogo, tá? Eu inclusive levei muita lapada ali no Twitter, porque quando ele entrou ali nos primeiros 5, 6, 7 minutos, ele estava completamente perdido, e a gente já sabe que a característica de Lucas Bessa é um jogador que ele joga um pouco mais com a bola no pé, mas não é combativo, e talvez naquele momento do jogo, o jogo precisava ser um pouco mais combativo, né? E Lucas Bessa não estava acompanhando, marcava um pouco a distância. A verdade é que ele estava meio perdido, de fato, né? Ele estava meio perdido ali no time, ele não estava tão bem posicionado, e o técnico do Ferroviário colocou Ciel, recuou um pouco o Ciel para jogar mais ali pelo meio, e isso deixou o Lucas Bessa meio perdido. Ele tentava correr atrás e não estava conseguindo, e naquele momento ali, nesse recorte pequeno de 7, 10 minutos, eu até tava dizendo lá, eu até cheguei a fazer um tweet que eu disse, a gente vai ter que sobreviver apesar de Lucas Bessa, porque ele tá perdidaço. Logo depois disso, a gente tem um lance capital assim do segundo tempo. Por mais que o Santa Cruz estivesse em cima, estivesse perdendo chances, o Ferroviário chega com muito perigo, né? Uma jogada individual ali que é uma falha, acho que tripla, né? Acho que de Jael, Balotelli e Lucas Bessa, eles não acreditam que o jogador vai dar um drible, então ele dá um drible, aí fica um esperando ali pelo outro, ninguém divide, ele dá um passe muito importante pro atacante lá do Ferroviário, e ele bate tirando de Felipe Alves, que foi uma defesaça. A bola vai saindo ali, eu acho que Eurico dá um carrinho, põe a bola para lateral, mas assim, por mais que a gente visse que o Santa Cruz estava bem melhor no jogo, o Santa Cruz quase levou um empate ali num erro. E logo depois disso sai o segundo gol, é uma bola que vem pro lado esquerdo, espetado, Balotelli, meu Deus do céu, dá um passe espetacular para Thiaguinho, que dessa vez tem mais tranquilidade, domina a bola bem, espera a saída do goleiro, dá um toque por cima, 2-0, e a partir daquele momento a gente entendia que, tranquilidade,
esse jogo tá no bolso e esse jogo veio para casa. Só que já na saída de jogo, infelizmente, o Santa Cruz deu uma dormida ali e nesse caso não foi uma peça, eu acho que foi todo mundo, não acreditou. Ficou marcando ali no olhar e o volante do Ferroviário deu uma pancada de fora da área, fez um gol. Eu acho, tá aqui, numa falha, eu vou dar uma falha coletiva, deixar ele sozinho para chutar, mas eu acho também que Felipe Alves poderia ter chegado na bola. Eu acho que nem ele acreditou. Os volantes não acreditaram na marcação e ele também não acreditou no chute de longe e acabou levando o gol ali. Então, imediatamente depois do 2-0, a gente volta pro aperreio, que é pro 2-1. E aí, nesse momento do gol, acho que Cabo até fica meio chateado, chama os jogadores ali de canto e conversa. Ele conversa com o Matheus Vinícius, ele conversa com o Lucas Bessa, e a partir daí a figura de Lucas Bessa muda dentro de campo. Ele fez a partir desse momento, eu acho que ele fez uma coisa que a gente tinha necessidade de fazer. O Santa Cruz hoje foi muito agudo, muito direto. Era bola nos volantes, lançamento para as pontas. Lateral sempre. O Santa Cruz foi muito agudo. O Santa Cruz não botou a bola no chão hoje. E Lucas Bessa começou a fazer isso. Acho que ele encontrou o posicionamento dele. Posteriormente, Marcelo Cabo ajudou ele também ali, colocou João Pedro e Viniora mais caído pelaquele setor para dar um pouco mais de liberdade para ele, e eles dois fazendo ali o jogo sujo. A essa altura saíram Thiaguinho, extenuado, e o William Júnior, que passou o jogo inteiro brigando, procurando espaço, mas não conseguiu. E entrou ali o Viniora e o João Pedro para dar mais um reforço ali no setor do Lucas Bessa. E ele teve um pouco mais de liberdade. Então, o que foi que ele fez? Ele teve liberdade, ele não ficou com a responsabilidade de marcar efetivamente. E lógico, ele estava fazendo ali, fechando espaço, mas não precisava ser combativo. E aí o futebol dele melhorou, porque ele colocou a bola no chão, né? Ele, em alguns lances em que o Santa Cruz tentava acelerar, ele botava a bola no chão, pensava, girava o jogo. E eu acho que para aquele momento do jogo foi fundamental. E o Ferroviário, após aí os 25, 30 minutos, que parecia que ia ensaiar uma pressão para tentar um empate, o Ferroviário cansou. Assim, o Santa Cruz foi muito agudo, muito ofensivo, e o Ferroviário correu atrás do Santa Cruz o jogo todinho. Então, por mais que o cenário ficou ali de aperreio, de olha, o Ferroviário pode empatar a qualquer momento, o Ferroviário não teve grandes chances. E aí começou a tentar só no abafa, foi deixando bastante espaço. E aí o Santa Cruz se criou, né? Principalmente na figura de Lucas Bessa, que ele ficou centralizado, onde o Ferroviário tirou os volantes ali e colocou mais atacantes para tentar fazer uma abafa. Ele estava livre. E aí ele fez a bola rodar, a bola passou muito pelo pé dele, ele fez algumas transições. O Santa Cruz perdeu alguns contra-ataques, tá? Com chance de matar o jogo. Mas estava tudo sob controle. O Ferroviário estava pressionando, mas não era aquela coisa de chegar e finalizar. Era cruzamento de longe. Eles estavam com muitos atacantes na área. E aí, vendo essa necessidade, Marcelo Cabo faz a última substituição, que é colocar o William Alves na vaga de Thiago Galhardo, né, ali por volta dos 38, 39 segundo tempo, para garantir o resultado. E o que é que ele faz? Ele monta a linha de 3, avança um pouco mais os laterais, encaixota ali no meio. E aí o Santa Cruz não sofreu mais riscos. O Santa Cruz ficou bem mais com a bola. Os cruzamentos na área não tiveram risco nenhum, porque o William Alves é um cara que tem muita presença de área e ajuda com 3 zagueiros, porque a área que os zagueiros precisam cobrir é bem menor, então ficou mais tranquilo. O Santa Cruz não correu mais riscos. E tem o lance capital aí, que é um contra-ataque. Bessa pega a bola no meio campo, aproveita que tá todo mundo lá cansado do Ferroviário, sai conduzindo a bola, dribla o camisa 10 deles com certa facilidade, vai conduzindo e espera com que os jogadores, né, ele fecha a jogada pro lado direito e espera os jogadores do lado esquerdo passar, dá um passe muito bom ali por elevação e boa parte do gol vai ser de Bessa por ter feito a jogada, mas Giovani também precisa de muito mérito. Ele pega a bola marcado, tem 2 jogadores na frente dele, mas ele ginga ali, acha um espaço, bate colocado, o goleiro nem se mexe, 3-1, e aí sim, fatura fechada, o martelo tá batido de um grande jogo, uma grande partida do Santa Cruz, e cara, alegria, né? Alegria porque o Santa Cruz fez um grande jogo, o Santa Cruz se impôs, o Santa Cruz conseguiu um grande resultado, quebrou o tabu, né? As cobras infláveis agora podem dormir em paz. E mais uma vitória. O Santa Cruz chega aí a 19 pontos e avança, meu amigo.
Santa Cruz abriu já 10 pontos para o quinto colocado, que eu acho que o Santa Cruz nem precisa pensar muito mais em classificar de fato. Eu acho que a classificação agora vai ser meio automática e pensar realmente em ficar nas primeiras colocações do geral para evitar, digamos aí, confrontos mais difíceis. Abre aspas aqui para a torcida. Coisa linda, 30 mil pessoas. O Arruda hoje estava em clima de final. Os 30 mil, que eu acho que pode ter sido um pouco mais. Hoje estava bem apertado ali, pelo menos eu estava ali no escudo, estava bem apertado. Nas cadeiras, inclusive, meu Deus do céu, teve gente que passou para a parte que estava interditada. Eu não sei se deixaram, se não deixaram, mas era evidente. Você olhava ali, tem um pessoal que estava na parte que devia estar interditado. Então, é para ontem essas obras de ampliação. E a torcida do Santa Cruz é uma esculhambação, né? Porque ah, não, cadastramento facial dificulta. Meu amigo, trintinha e assim, aqueles trintinha que você sabe que é 35. Então, porra, a torcida do Santa Cruz é um absurdo, é uma esculhambação de verdade. Não tem cadastramento facial, não tem nada, meu amigo. Quando se quer, se dá um jeito. E a torcida do Santa Cruz quer e muito. Antes de encerrar o vídeo, vou só destacar aqui os três melhores em campo. Para mim, com certeza. O melhor em campo, Wagner Balotelli. O homem tá em todo o campo. É um monstro, uma máquina, assim, uma besta enjaulada. É inacreditável como Wagner Balotelli se tornou um jogador produtivo. A gente já sabia que ele era combativo e destrutivo, mas ele conseguiu hoje ser um jogador também produtivo, né? Eu acho que eu vou deixar o segundo melhor em campo aí para Thiaguinho, apesar de ter feito 2 gols. Assim, só não vai ser melhor porque Balotelli fez uma partida assim espetacular. Mas Thiaguinho vai ser o segundo melhor em campo por conta dos 2 gols. Assim, tirou a zica de gols e tá ajudando demais. Renato, que vai chegar agora, vai ter que rebolar bastante para tomar essa vaga do Thiaguinho, que tá atuando cada vez melhor. E por último, eu vou deixar Matheus Vinícius, o ressuscitado, né? Tinha, depois de renovado o contrato, feito algumas partidas aí abaixo da crítica. Mas hoje, meu amigo, senhor da zaga, se a gente teve menos dificuldade do que poderia com o Ciel, foi porque ele assumiu de fato o papel de xerifão e fez uma partida também muito boa, mas assim, no geral, é difícil você encontrar alguém que fez uma partida ruim. Quem entrou ali no segundo tempo talvez tenha pouca avaliação, né? Tirando o Bessa, que eu já falei especificamente dele. Viniora, João Pedro não se destacaram muito, também tiveram pouco tempo em campo, mesmo caso William Alves. Mas eu queria chamar a atenção de Jonatas Paulista, que jogou improvisado ali, é um primeiro ou segundo volante. Ele alternou muito durante o campo. Se fosse para escolher um pior, assim, eu diria que foi ele. Mas assim, não foi um pior que foi terrível. Foi um pior que realmente faltou adaptação. E menção rosa também para Rodrigues, porque, pelo amor de Deus, no dia que Rodrigues acertar um cruzamento, eu saio de dentro do Arruda, vou direto para casa, porque eu acho que o apocalipse vai ser no outro dia. Então, meu Deus, Rodrigues, acerte um. Eu fico torcendo para que você acerte um só, para eu ficar calado, mas infelizmente não dá. E agora eu conto com a colaboração de vocês. Gostaram do vídeo? Deixa o like aí, compartilha, comenta aqui o que é que vocês acharam. Eu esqueci de falar alguma coisa. Tem alguma coisa que vocês perceberam do jogo, acharam diferente? Comentem aqui, que foi uma gigantesca vitória do Santa Cruz sobre o Ferroviário. E semana que vem a gente vai jogar lá o jogo da volta, que tende a ser um jogo mais difícil do que foi aqui, mas eu confio que o Santa Cruz vai conseguir um resultado positivo, porque a cobra, ó, disparou. É isso, galera. Aquele abraço, tamo junto. Valeu!